Olá, meu nome é Gumercindo e eu vou apresentar o trabalho intitulado Montagem de Genomas usando técnicas de algoritmos genéticos e grafos de De Bruyn. A agenda dessa apresentação inclui introdução, objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, etapas do trabalho e referências. Introdução. A bioinformática é uma área de estudos interdisciplinar que compreende biologia, ciência da computação, estatística, matemática, engenharia, entre outras, e que objetiva analisar, interpretar e processar dados biológicos. Em 1953 foi descoberta a molécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins. O DNA é uma molécula formada por uma dupla cadeia de polinucleotídeos. Adenina, representada pela letra A, timina, letra T, guanina, G e citosina, C. Os nucleotídeos complementares são a adenina, que o complementar dela é a timina, e a citosina, o complementar é a guanina e vice-versa. O projeto Genoma Humano foi um projeto de pesquisa científica internacional com o objetivo de determinar as sequências de base que compõem o DNA humano. Iniciou em 1990 e foi formalmente finalizado em abril de 2003 a um custo de aproximadamente 2,7 bilhões de dólares. Um projeto paralelo foi conduzido pela empresa Celera Genomics, chefiada por Craig Venter. O genoma humano tem aproximadamente 3 bilhões de pares de bases e que estão distribuídos em 23 pares de cromossomos. A montagem de um genoma é precedida pela etapa de sequenciamento, na qual o DNA de um organismo, que pode ser um vírus, bactéria ou um organismo eucarioto, é dividido em inúmeras frações. A importância da bioinformática, entre outros, são desenvolvimento de medicamentos personalizados de acordo com o código genético de cada pessoa, predição e diagnóstico antecipado de doenças e análise do genoma de vírus e bactérias para o desenvolvimento de vacinas, como por exemplo a Covid-19. A título de curiosidade, o menor genoma identificado é o da bactéria simbiótica Carsonella rudi, e que tem aproximadamente 160 mil pares de bases. O objetivo desse trabalho. O objetivo geral é desenvolver um algoritmo capaz de fazer a montagem de genomas. E entre os objetivos específicos temos investigar diferentes técnicas computacionais para a montagem de genomas, como por exemplo grafos, algoritmos genéticos, sendo que os algoritmos genéticos são pouco explorados na bibliografia, então cabe aqui uma importância bem elevada utilizando essa técnica. Comparar e avaliar os resultados de montagens usando diferentes técnicas, acrescentar aperfeiçoamentos computacionais na técnica escolhida, como por exemplo diminuição de recursos, diminuição do tempo de processamento, aumento da largura de cobertura dos genomas, ou seja, fazer a montagem da maior região possível dos genomas, etc. Como revisão bibliográfica, o principal artigo que será como base o nosso trabalho apresentado aqui é o artigo intitulado SPADES, A New Genome Assembly Algorithm and its Applications to Single Cell Sequencing. Esse artigo ele foi publicado por uma equipe da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, e inclui também um software de montagem de genomas single cell e multicell. Esse software é distribuído sob a licença GPL v2 e ele roda sobre os sistemas operacionais Linux e macOS e utiliza a linguagem de programação Python. As etapas do SPADES. O SPADES ele basicamente se divide em 4 etapas, sendo a primeira a construção do grafo de montagem do genoma, que é o grafo de Bruyn. É um grafo simplificado. Nessa primeira etapa também contempla a remoção de pontas e bolhas, detecção e remoção de reads com problemas e operações de backtrack. A segunda etapa é o ajuste K-Beamer, que faz a estimação das distâncias dentro dos cameras do grafo. A terceira etapa é a construção do grafo de montagem emparelhado e a última etapa é a construção de contigs, que são estruturas maiores e que reúnem as reads que foram emparelhadas. Bom, aqui a gente pode ver um comparativo entre diversos algoritmos de montagem de genomas, apresentado pelo artigo SPADES. Tá? E a gente pode ver que em diversas métricas o SPADES ele foi o melhor. Como, por exemplo, aqui a taxa de cobertura, onde para a bactéria E. coli ele teve uma cobertura de 96,1%. Tá? E o maior contig criado ele tem mais ou menos 178 mil pares de bases. Bom, no processo de montagem, é, o, a, no processo, a primeira etapa é o processo de sequenciamento, onde um ou mais genomas completos são preparados para o sequenciamento, que são os clones. Depois disso aí, na etapa de fragmentação,
onde pode se utilizar, por exemplo, a técnica shotgun, esses genomas, né, inteiros, eles são fragmentados, né, em tamanhos diversos, e na etapa posterior vem lá onde os fragmentos do genoma são traduzidos para sequências de nucleotídeos, né, que são as letras A, T, C e G. Bom, seguindo aqui, a gente pode ver que diversos reads, algumas reads, né, elas são emparelhadas e com esse emparelhamento é construído, por exemplo, um contig, por exemplo, contig 1, tá? Aí eu tenho um outro conjunto de contigs que são emparelhadas que formam contig 2 e assim por diante. E posteriormente ao construção das contigs, essas contigs elas também são, digamos assim, agrupadas para formar o que eles chamam de scaffolds, né, que são estruturas bem maiores. Bom, duas métricas importantes no processo de montagem é a largura de cobertura e a profundidade de cobertura. Bom, a largura de cobertura é o tamanho da região a ser sequenciada. A profundidade de cobertura diz respeito digamos assim, a quantidade de vezes que uma mesma região vai ser sequenciada. E isso aí é feito por quê? Porque quanto maior quanto maior a profundidade de cobertura, mais fácil a montagem dos genomas. Então, por isso que quanto maior a cobertura, melhor para fazer a montagem. Tá? A gente pode ver aqui que uma região com baixa cobertura, ou seja, com poucas reads, pode fazer com que no processo de montagem a gente tenha gaps, tá? Ou até mesmo, por exemplo, bolhas. Tá? Pegando aqui um genoma de exemplo de 10 nucleotídeos, né? Na sequência ATGG, CG, TGCA. Quando a gente faz e vai implementar o grafo de De Bruyn para esse genoma aqui, a gente escolhe o tamanho, né? A gente faz o sequenciamento. Aqui no caso as reads, né, tem 7 nucleotídeos e a gente tem 5 reads. Para cada uma dessas reads que a gente sequenciou, na montagem do grafo de De Bruyn, a gente quebra cada uma das reads em estruturas menores, né, chamadas camers, tá? Onde, por exemplo, num camer de 3, a gente vai pegar essa read de 7 letras aqui e vai quebrar digamos assim, substrings de 3 letras, ou seja, a gente pega as primeiras 3 letras CGT e aí a gente pula uma letra, tá? E aí um outro camer é o GTG. Pula mais uma letra e o próximo camer é o TGC. E assim por diante. E para cada uma das reads a gente faz essa quebra, né, em substrings, né, ou seja, em subestruturas chamadas camers que a gente tem aqui nessa parte central. A gente pega depois os camers únicos, né, ou seja, aqui a gente pode verificar que as reads 1, 2 e 4 elas têm os camers CGT. E depois que a gente deixou apenas os únicos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a montagem do gráfico de De Bruyn. A primeira abordagem é fazer a montagem de um grafo com um caminho hamiltoniano, né? Onde a gente tem cada um desses camers aqui sendo os vértices desse grafo. Então a gente pega, por exemplo, um camer GTG, né? E a gente faz o seguinte, a gente pega, por exemplo, lá, qual que é o prefixo desse camer, ou seja, quais são as duas primeiras letras, é o GT. Aí, o que eu faço? Eu pego um outro camer cujas últimas duas letras seja GT, ou seja, do camer CGT eu venho para o camer GTG, né, cujo prefixo é o GT. E aí eu faço o mesmo procedimento para todos os camers que eu encontrei dessas reads. Com isso eu monto o grafo hamiltoniano, né? Ou seja, eu passo por cada um dos nós apenas uma vez. Então, se eu seguir essas setas que estão numeradas, eu vou fazer um grafo, eu vou fazer um ciclo hamiltoniano, ou seja, eu visito cada vértice apenas uma vez. Tá? Desse grafo que eu montei, né, que eu gerei, eu faço então o que? Eu consigo então reconstruir aquele meu genoma original. Ou seja, né, eu tenho lá o camer ATG, desse camer ATG eu venho para o camer TGG,
né, que vem para o Camer, GGC e assim por diante. Então, quando eu venho se fazendo a sequência desses Camers aqui, né, opa, é, eu reconstruo o meu genoma original, tá? Isso seguindo uma abordagem de ciclo hamiltoniano. Mas eu posso também fazer uma abordagem do ciclo euleriano, onde para cada um daqueles camers eu quebro ele em k-1, ou seja, então onde eu tinha o camer ATG, eu quebro ele num vértice AT, né, que seria o meu prefixo, e no meu em outro vértice TG, que seria o meu sufixo. Eu faço isso aí para todos os camers, né? E vou construindo um grafo também, só que construindo um ciclo euleriano, ou seja, onde eu passo por cada aresta apenas uma vez, né? Fechando o ciclo, então, daí eu tenho o ciclo euleriano, ou seja, eu visitei cada uma das arestas apenas uma vez. Tá? E com isso eu posso também reconstruir o meu genoma original. O tempo necessário para executar uma implementação do algoritmo de Euler, né, é aproximadamente proporcional ao número de lados no grafo de De Bruyn. E na abordagem hamiltoniana, o tempo gasto é potencialmente bem superior, devido à grande quantidade de emparelhamentos necessários para se construir o grafo e a natureza de NP completude, né, desse grafo, ou seja, a dificuldade de se encontrar um ciclo hamiltoniano, ou seja, um caminho que eu passo pelos vértices apenas uma vez. Tá? Aqui, na metodologia, eu tenho um exemplo, né, de um arquivo contendo várias reads que eu vou usar como entrada para o meu algoritmo, onde na primeira linha eu tenho um caractere arroba seguido por um identificador, na linha 2 uma sequência de peptídeos, né, que são a minha sequência propriamente dita. Na linha 3 começa com o caractere mais e também segue pelo mesmo identificador. Na linha 4, ele tem uma sequência de caracteres que codifica a qualidade da minha sequência de peptídeos. Tá? Ou seja, nessa escala de qualidade, o caractere exclamação é o caractere que indica a menor qualidade. E o caractere til, né, é o caractere que indica a maior qualidade. Bom, pegando aquelas minhas reads de exemplo, né, e colocando isso aí dentro da abordagem de algoritmos genéticos, o que eu faço? Cada uma das minhas reads, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: eu posso modelar o meu indivíduo como sendo um conjunto de reads do meu dataset. Então eu teria vários indivíduos aqui, um indivíduo 1, por exemplo, sendo constituído pela read 1, 2, 3, 4 até 8, e a 800, né? Sendo que esse indivíduo aqui é constituído por exemplo, 5 reads. E assim por diante. Tá? Bom, eu posso também modelar a minha função fitness como sendo a soma dos emparelhamentos feitos por cada uma das minhas reads, né? Ou seja, quando eu pego a minha read CGT-GCA e emparelho ela com a read ATGG-CGT, a gente pode ver aqui, ó, por esse quadrado azul, que o emparelhamento foi de 3 caracteres, ou de 3 nucleotídeos, ou seja, então eu vou somar isso aqui. Fazendo isso aqui, então, para todas as reads, eu tenho um valor 9, né, que seria, então, o meu fitness desse meu indivíduo. Tá? Etapas do meu trabalho. A primeira parte, então, vai ser a revisão dos trabalhos. A segunda, o estudo dos algoritmos genéticos, tá? Modelagem do indivíduo, definição da aptidão, como vai ser a reprodução, se é roleta, ranking, etc. e tal, crossover e assim por diante. A terceira etapa seria o estudo dos grafos, né? OLC, que é o Overlap Layout Consenso, grafo de De Bruyn e os grafos grid, implementação de algoritmos usando o grafo de De Bruyn, aplicar a abordagem de AGs na implementação do algoritmo de grafo, extrair os resultados da aplicação do algoritmo em 5 a um dataset, né, que seria um conjunto de reads, e comparar os resultados na etapa 3 com os resultados de montagem já conhecidas e públicas. Aqui a gente tem as referências que eu usei para fazer essa apresentação, tá? E, enfim, eu gostaria de agradecer pelo tempo, tá? E deixar aqui meu e-mail de contato, que é gomercindo.chaves@uf.br. Dúvidas, estou disponível. Obrigado.